seguimos, avançamos com o nosso farol e agora contato com o Antônio Cláudio Bontorin, ele que fala da redação da Tribuna de Limeira. Estamos abrindo mais uma semana, aliás, uma edição muito legal esse final de semana. Cláudio, eu preciso reparar, lógico que nós já fizemos isso no nosso grupo, mas mais uma vez, muito obrigado a toda a rapaziada da Tribuna pela citação do aniversário do Farol. Eu fiquei devendo essa manifestação pública contigo e, mais uma vez, ótimos artigos. Realmente é o tipo da edição, Cláudio, para que quem gosta de ler, o sujeito começa a ler, quando acaba, fala, acabou? Né? Tudo bom, tudo funcionando. Seja mais uma vez bem-vindo, Cláudio. Um grande abraço, Beto, um grande abraço a todos que nos acompanham aqui, aos nossos telenautas, né? Estamos começando a semana, né? Uma semana que começou chuvosa, né? Ontem à noite praticamente choveu a noite inteira, agora está um clima mais ameno, mas está muito abafado, significa que deve haver mais chuva por aí, né? A gente está olhando aqui pelas janelas aqui da redação e está bem carregado o tempo e bem abafado realmente, né? Cláudio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você coloca você faz um simbolismo hoje no seu comentário, muito pertinente, por sinal. Será que tem gente que faz relatório de almofada, Cláudio? Eu acho que sim, viu? É? Eu acho Gostei que sim. disso, Sabe viu? Gostei. que a almofada é realmente um conforto, né? Agora, quando você se sente desconfortável com a almofada, aí o problema é outro, né? Mas o pessoal está usando realmente de almofada e acho que está confortável para eles, porque é inadmissível a gente estar vendo isso, principalmente que está completando, que é o meu comentário de hoje, né, que está completando 100 dias da entrega do relatório ao Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, né, e até agora, assim como o Lira, o próprio Rodrigo Maia se sentaram nos pedidos de impeachment de Bolsonaro, o Aras também sentou, né, em cima do relatório, fazendo o relatório de almofada. Deve estar confortável para ele, né? Afinal de contas, a gente sabe como que é a sabugice nesses meandros do poder, né? Mas eu acho que a gente tem que recordar um pouco essa questão da CPI, porque a gente discutiu ao longo de todo o seu desenvolvimento. Nós discutimos bastante aqui, né, sobre a condição política da CPI. A CPI é um instrumento político, é um instrumento que os políticos usam para desenvolver a sua atividade política e junto ao seu eleitorado. Mas também nós temos que reconhecer que os resultados, né, apresentados, as provas, os fatos, os argumentos, depoimentos foram muito contundentes, né? E não tem por que razão ficar segurando isso de uma forma como está acontecendo. Até agora são 10 ações de investigação, de inquérito, né? Todas elas em sigilo de justiça, e, na realidade, não é bem um inquérito, é um pré-inquérito para saber se vai ou não haver alguma indiciação de alguns culpados que realmente ficaram provados que esses culpados existem, embora a gente ficou o tempo todo com o pé atrás da CPI com alguns dos seus membros, né? E a gente sabe que também tem muito rabo preso na justiça, né, Beto? Mas é uma situação complicada, né? Porque a Procuradoria-Geral da República é um órgão para defender os interesses da população. Ele não é o advogado do presidente. O advogado do presidente ou do governo federal é a AGU, né? A Advocacia Geral da União.
A Procuradoria, na realidade, ela representa a Promotoria Pública, o Ministério Público Federal, que é quem vai dar as diretrizes para os inquéritos criminais, nesse caso, e que houve muitos, né? Houve muito problema, houve muito desvio, né? Muita sabotagem. Então nós temos um exemplo típico, né, desse procurador. Uns procuradores foram mais incisivos, né? Eu acho que aí a questão, Beto, a gente passa novamente por aquela situação de que o presidente deve escolher aquele o primeiro votado na lista tríplice do Ministério Público. O Serra, quando foi governador de São Paulo, ele assumiu uma condição de sempre escolher o primeiro colocado para ser o procurador-geral do Estado. Então ele tinha lá a lista que era votada pelos promotores e ele escolhia o vencedor. O Lula e a Dilma fizeram a mesma coisa. Eles escolheram os procuradores que foram os mais votados, tanto que foram os próprios PGRs da época que abriram as ações do Mensalão, do Petrolão. Então, eu acho que a questão é essa, você respeitar esse rito. O que não aconteceu dessa vez e o que não aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso também, quando ele nomeou o Geraldo Brindeiro, né, que foi conhecido como como o maior engavetador geral da República, né? Então, passa por aí, passa pela escolha do nome, passa pela escolha daquele que foi votado pelos seus pares, que é o correto. Alckmin, depois que reassumiu o governo do Estado, de novo abandonou essa prática, escolhendo aquele que lhe interessava, né? Então, nesse ponto, nós temos que louvar ao Serra por ter feito essa concessão, ao Lula, a Dilma também por terem feito isso, e acho que faz parte desse rito todo que não está sendo respeitado junto ao Ministério Público Estadual e Federal agora, né? O seu comentário me faz lembrar da atuação do Rodrigo Janot, né? Dos bambus, das flechadas, etc. e tal. Eu achava até, por parte do Janot, que havia um certo exagero, e concordo com você que agora há uma complacência absoluta. Eu acho que nem ao céu nem à terra, né, Cláudio? Eles devem simplesmente cumprir as suas funções, nem midiaticamente e também nem ficar aí sem falar absolutamente nada, né? Dar alguma satisfação para a opinião pública. Falta o meio termo, você tem razão. Isso mesmo, falta o meio termo, falta a questão técnica profissional. A mídia, ela não pode ser usada nesse caso, como a gente sabe que muitos usam. Como o Gilmar Mendes adora uma mídia, o Joaquim Barbosa adorava uma mídia, o Moro também, o Dallagnol. Mas a mídia não, ela é um instrumento ela não pode ser usada como uma ferramenta de promoção pessoal de quem quer que seja, de qualquer autoridade que se julgue no direito de fazer um trabalho extremamente midiático e depois a gente sabe quais são os resultados, né? Perfeito. Cláudio, antes da gente fechar, só uma informação aqui que acaba de chegar, importante em relação à pandemia. Cláudio, você se lembra daquela... Lá atrás a gente falava muito da tal da taxa de contaminação, né? Que quando a gente atingisse por volta de 1 ou menos de 1, a situação estava razoavelmente controlada, né? Em torno de 0,9, 0,87. Isso, menos de 1, exato. É isso, né? Pois é. Agora, segundo um professor da plataforma Infotracker, ele chama Wallace Casaca, ele diz que a nossa taxa de contaminação atual, Cláudio e amigos que nos acompanham, está impressionantemente em 2,1. Isso nunca tinha acontecido na pandemia aqui no país, Cláudio. Assustador, porque isso significa que para
100 contaminados, está contaminando 210, né? O dobro praticamente, né? É assustador do ponto de vista sanitário, né? Assustador do ponto de vista do fim da pandemia ou não. Nós tivemos aí algumas boas notícias no final de semana em relação à Europa, por exemplo. O Gonçalo Vecina, que foi o criador da Anvisa e foi o presidente da Anvisa, afirmou que, nesse final de semana também, que as capitais estão com registro decrescente de casos e internações, mas, infelizmente, disse ele, que o interior está muito acima do desejado e provavelmente se encontra nesse patamar do pesquisador da Infotracker, né? Que são institutos e são ferramentas realmente que devem ser, que a gente pode confiar, porque trabalha com dados objetivos, né? É assustador. Perfeito. Vamos ver o que vem pela frente. Cláudio, estamos apenas abrindo a nossa semana. Ótimo trabalho nessa segunda-feira e já estamos nos preparando para a próxima quarta-feira aqui no nosso Debate Farol. Cláudio, muito obrigado. Opa, vamos sim, que a gente precisa, né, levar mais um aí para a gente debulhar. Tá bom. Valeu. É isso aí. Grande abraço, até Obrigado. amanhã. Até amanhã.